Fala concurseiro, aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, trazendo aqui mais um vídeo para ajudar na sua aprovação, gente. É a segunda série, é o segundo vídeo da série Morfossintaxe, Sintaxe, Português Facinho. O professor está de férias, mas nem por isso ele deixou de preparar um vídeo, gente, para explicar e também colocar questões sobre um assunto que com certeza vai aparecer na sua prova de língua portuguesa, sintaxe, morfossintaxe. Nessa segunda aula, nesse segundo vídeo, eu vou explicar para você os tipos de sujeito, transitividade verbal, tipos de predicado. Então tem muita coisa boa aqui para você. Tem material também, caso você tenha interesse, aqui para ajudar na sua aprovação. E já fica o convite para o próximo vídeo, para a aula 3, que eu vou trabalhar todos os termos da oração. Esse assunto que é base para você entender regência verbal, é base para você entender concordância verbal e outros. Então, gente, preste muita atenção nesse vídeo até o final. Não estou em casa, estou fazendo os vídeos aqui, tá? Estou, a princípio, na minha terra natal, mas a videoaula está aqui, feita com todo carinho, para você entender. Desde já eu peço que você se inscreva aí no meu canal, você que ainda não é inscrito, você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Compartilhe e divulgue. Aproveite essa aula até o final. Essa daqui é a segunda aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula, está aqui no meu canal no YouTube. Olha aqui a capa dela. Esse assunto aqui, gente, ele é muito importante para concurso público. Seja qualquer banca, costuma exigir esse tipo de conteúdo aí, tá? Então lá eu explico o enunciado, o conceito de enunciado que você não vai esquecer. Conceito de frase, oração em período, né, que são os 3 tipos de enunciados que nós temos na língua portuguesa. São 57 minutos de aula bem didáticas que eu fiz, que eu preparei para ajudar na sua aprovação. É importante que você assista, quem ainda não assistiu. Eu tenho um canal no Telegram, Professor Alessandro. É essa logo aqui que você vai encontrar. E lá tem material disponível, tem apostilas, tem provas, tem muita coisa boa lá, tudo acessível, tudo gratuito. Se você tiver Telegram, vai lá, entra e baixa. É só fazer o download, não tem nada ali com custo não, tudo gratuito. Esse material aqui, gente, eu estou fazendo em forma de apostila, tá? Então, caso você tenha interesse nesse material, que eu sempre procuro um material bem atualizado, é claro que o que eu vou explicar aqui para você vai ser de uma forma bem sucinta que você vai entender. Mas aí, se você quiser esse material, ele custa apenas R$ 2. Aí, se você tiver interesse aqui, ó, você adquire aí por essa chave Pix, que também é o meu zap profissional que eu uso há bastante tempo para concurso público. Se você quiser ser o patrocinador e enviar algum valor, também será bem recebido. Se não puder, se não quiser, tá? Eu peço que você, se não puder e não quiser, eu peço que você se inscreva aí, deixa aí o seu like, seu comentário e a sua sugestão. Gente, essa é a segunda, como eu falei, tem mais ou menos 5 aulas sobre esse assunto aqui. Se você não aprender, meu filho, aí eu não sei mais o que precisa. Então nós vamos trabalhar os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, parte teórica, mas também com algumas questões aqui para a gente ir exercitando. E lembrando que eu estou já com o material pronto e vai ter vídeo específico com questões. Então aqui é teoria, mas tem algumas questões que eu vou responder de concursos recentes, mas também vai ter aula só para resolver exercício, tudo com base no conteúdo de concursos recentes. Tá? Eu começo aqui logo com uma questão de uma prova de concurso, já para ver aqui aquilo que nós vamos estudar. Considerando que o sujeito é um dos termos essenciais da oração, assinale a seguir a afirmativa que apresenta sujeito oculto. Sujeito oculto é um tipo de sujeito determinado que nós vamos estudar. Ele é oculto porque ele não vem expresso linguisticamente, ele não aparece. Mas ele fica pressuposto por terminações, por algumas marcas que aí deixam evidente esse sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Então, nesse caso aqui, ó, você vai entender que uma questão começa que rapidamente você responde, que nesse caso a alternativa correta é A. Por quê? Gostaria de saber. E a dica que eu dou, gente, nesse tipo aqui de assunto, sintaxe, concordância verbal, enfim, o que vier depois, é sempre procurar o verbo e aí fazer 2 perguntinhas sobre ele. O que ou quem? Então, a resposta é justamente o sujeito. Então, quem gostaria
de saber por que cintilam as estrelas. Nesse caso, você vai responder aí, professor, eu gostaria, exatamente. Pela terminação do verbo, você sabe que o sujeito é esse elemento aqui, que concorda com ele, que é o eu. Mas veja, ele não veio explícito, ele não aparece na frase, aqui na oração. Portanto, a gente chama de sujeito oculto. Aqui não tem sujeito oculto, a gente tem sujeito simples, ao verbo aqui queria, aliás, a locução aqui verbal queria compreender, e o sujeito simples aqui eu. Ecoava, você procurou o verbo primeiro, ó. Procurou o verbo, achou o verbo. Ecoavam. Quem ecoava ou o que ecoava em meu coração? Aí você vai encontrar aqui, ó, ecos de gritos de dor, ou seja, o sujeito aqui ele não é oculto, ele aparece, também é sujeito simples. Aí você procura de novo aqui o verbo são. Quem ou o que são possíveis, né? Aí você vai encontrar, professor, amor e conhecimento, ou seja, aí nós vamos ver que na classificação, nesse caso, é sujeito composto, porque nós temos dois núcleos que concordam ou que exercem a ação do verbo. Muito simples, você vai ver que é muito fácil esse tipo de questão, como eu falei, com a dica que eu vou passar aqui para você. Então, questão de sintaxe, procure primeiro o verbo, porque, gente, se tem oração é porque tem verbo. E se tem oração é porque nós vamos ter os termos da oração, seja essenciais, seja integrantes, seja acessórios, ok? Só para você ter uma ideia aqui, essa questão eu resolvi num vídeo curto. Eu peço que você assista aí, que é uma questão de nível fundamental completo da banca Instituto Bezerra Nelson. Eu admirei essa banca aqui, a capacidade dela. Vou só te dizer qual é a alternativa aqui, quer ver? E aí você dá uma analisada lá no vídeo que eu postei recentemente, até para a gente ganhar tempo aqui. Então, olha só, gente. É, na língua portuguesa, nós temos os termos essenciais da oração. Quem são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado. Embora existam orações em que não há sujeito, é o que nós chamamos de oração sem sujeito. Mas, no geral, as bancas, como você viu na primeira questão que eu coloquei aqui de concurso, elas colocam o conceito de que os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Normalmente, os conceitos que você encontra nas gramáticas, no livro de português, é o conceito de sujeito enquanto sentido, semântica. Só que aqui, ó, na sintaxe que eu explico na aula 1, é importante que você assista, nós não estamos falando de sentido, a gente está falando de posição, de relação entre as palavras, dentro de uma oração. Nesse caso, pega aí esse conceito, anota o conceito de sujeito para você nunca mais esquecer. Sujeito é o termo da oração que concorda com o verbo. Ou sujeito é o elemento que concorda com o verbo. O que significa isso? Que se você encontrar o verbo, provavelmente você vai encontrar o sujeito, claro, se a oração tiver sujeito. Se não tiver, você não vai encontrar. Sendo assim, na língua portuguesa, nós temos os sujeitos determinados e os sujeitos indeterminados. Sujeito determinado é o sujeito simples, é o sujeito composto, é o sujeito oculto, e nós vamos ver os casos de sujeito indeterminado, que é o que nós temos na língua portuguesa, certo? Aí o que eu quero chamar a atenção de você aqui nesse momento? Você está lendo o livro, você está estudando a gramática, aí o que acontece? Normalmente nos materiais que você encontra, eles só colocam lá a ordem direta dos termos da oração. Aí o que é que a maioria das bancas fazem? Elas colocam as questões em que os termos da oração estão na ordem indireta. Ou seja, o que é ordem direta? É quando você tem primeiro o sujeito, depois o complemento, depois o verbo e depois o complemento do verbo. Vou riscar aqui, tá? E depois o complemento do verbo. E na ordem direta, o que acontece? Tá? Que as bancas fazem isso justamente para confundir você. Às vezes vem primeiro o complemento do verbo, depois o verbo e só lá no final o sujeito, mas não importa a ordem, não importa a ordem se é direta ou indireta, sempre o sujeito ele vai concordar com o verbo, ok, gente? Então aqui nós temos como exemplo, olha só, essas orações. As crianças perderam-se durante o acampamento. Quem se perderam? Aí você vai responder, professor, as crianças. Então, aqui, esse é o elemento sintático que concorda com o verbo, por isso que nós chamamos de sujeito, ok? Aí aqui, olha só o que aconteceu nesse caso, ó.
procuram-nas desesperadamente. Aí não importa, olha, onde estiver, tá? Onde o verbo estiver, você pergunte o que ou quem. A resposta vai ser o sujeito. Quem procuram-nas? Ou o que procuram-nas? Aí você vai encontrar, professor, seus pais. Então a resposta aqui é o sujeito. Aí nesse caso, olha só, gente, quando o sujeito vem primeiro e o predicado depois, lembre, ordem direta. Quando, nesse caso aqui, ó, o predicado vem primeiro e o sujeito depois, ordem indireta. Qual é a ordem preferida que as bancas gostam de colocar? Tá? Ordem direta, porque aí fica um pouquinho mais difícil de você encontrar. Mas como eu falei para você, gente, procure quem primeiro? O verbo, exatamente. Encontrou o verbo, faz as perguntinhas quem ou o que, encontrou a resposta, você já tem um sujeito. Pode vir antes, pode vir depois, tá? Do verbo. A responsabilidade do monitor era enorme. Quem era a responsabilidade? Logo, aqui nós temos o sujeito, ok? Não para de tocar. Quem ou o que não para de tocar? Você vai responder o telefone celular do monitor. Sujeito e predicado. Então não esqueça, sujeito é o termo da oração, tem esse conceito aqui, mas lembra do que eu coloquei para você. É o termo da oração que concorda com o verbo, é o elemento sintático que concorda com o verbo. Encontrou o verbo, encontrou o sujeito, se tiver na oração. Então o que acontece aqui, ó? Esse aqui é um tipo de desvio que acontece muito, principalmente quando vocês vão escrever. Quando muita gente vai escrever e coloca o quê, ó? As orações muito extensas, fica difícil reconhecer o quê? O sujeito e o núcleo. Isso aqui é importantíssimo, por quê? Nesse caso, o que acontece? O núcleo do sujeito ele pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, isso aqui é importante principalmente quando você está lá no estudo da concordância verbal. Tá? O que é o núcleo do sujeito? É aquela palavra mais importante aqui. Se a gente excluir aqui, vai fazer falta. Tá? Então, olha só a quantidade aqui de a oração que nós temos. Ó. O telefone celular do monitor não para de tocar. Quem não para? O telefone celular, tá? Do monitor. Núcleo do sujeito. Por que núcleo do sujeito? Porque é a palavra mais importante. Dorme na penumbra antigos santos com os pés feridos. Quem dormem? Aí olha só, antigos santos com os pés feridos. Nesse caso, núcleo do sujeito, que é quem é o substantivo ou uma palavra que é substantivada. Substantivo é a classe de palavra que nomeia. A palavra substantivada é uma palavra que, embora em outro contexto não seja um substantivo, ela pode acabar se tornando. Sendo assim, gente, olha só, nós temos esses tipos de sujeitos na língua portuguesa. Sujeito determinado, aqui ó, o nome já diz, é aquele que a gente consegue encontrar. É o sujeito que é determinado, que é encontrado, que é específico, que ele é bem claro. Por meio do que, ó, olha só, concordância verbal. Você vai estudar, por exemplo, gramática, o conteúdo, aí você começa estudando concordância verbal. Não, se você já domina aqui, beleza. Mas esse é um dos equívocos que muitos candidatos cometem. Então, pensa que a concordância verbal ou regência verbal, por exemplo, eu vou estudar sem entender esse task. Não, você tem que entender isso aqui. Tem que dar uma revisada, é importante. Então, por meio do contexto da concordância verbal, é o tipo de sujeito que a gente identifica com clareza, com precisão. Então, ele pode ser o quê? Ó? É simples, quando há só um núcleo, composto, quando tem dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras importantes, ou implícito, ou seja, que ele não vem explícito, ok? Desculpa aí, perdão. Nesse caso aqui, ó, simples. Olha o exemplo que nós temos. Aí lembra de novo, procura quem? Isso, o verbo. Quem invadia os seus sonhos? Imagens desconexas. Nesse caso aqui, nós temos aí, presta muita atenção aqui, ó. Isso aqui é simples porque nós só temos um núcleo, tá? Como é que eu vou identificar que eu tenho mais de um núcleo? Vai aparecer a conjunção aditiva e. Muita gente confunde isso aqui e acaba errando na parte de concordância verbal. Imagens desconexas. É só um núcleo aqui, viu, gente? Então, o sujeito é
simples. O verbo fica no plural, mas a gente não tem dois núcleos aqui não. O filho mais velho de Laura já voltou da Europa. Quem voltou? Está aqui o sujeito que concorda com o verbo voltou, ou seja, o filho mais velho de Laura. Agora, quando eu tenho dois ou mais núcleos, olha aqui quem aparece, ó. Olha aqui quem aparece. Tá? A conjunção aditiva E que expressa a relação semântica de soma, de acréscimo. Então, ácidos e bases apresentam diferentes propriedades químicas. Então, aqui o sujeito ele é composto porque eu tenho dois núcleos nesse caso. Cordilheira dos Andes e os Alpes suíços sempre fizeram. Quem fizeram? Quem sempre fizeram? Um núcleo mais outro núcleo. Portanto, quando tem só um núcleo, seja uma palavra mais importante, nesse caso aí, que normalmente é exercida pelo substantivo, não é isso? Nós chamamos de sujeito simples. E quando tem dois ou mais núcleos, vamos chamar de sujeito composto. Não confunda sujeito simples ou composto com concordância aí, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, ó, ninguém vive só de arroz. É assim com tudo na vida, tá? Quem vive? Ninguém. Portanto, nesse caso nós temos sujeito simples, certo? Como diz aqui, ó. E o sujeito implícito, quando ele não vem, gente, olha só, quando ele não está explícito, não tem como identificar. Volta aqui, ó. Nesses casos, o sujeito, eles estão aqui, ó, bem à mostra. Dá você ler e uns encontra um implícito ou oculto, ou elíptico, ou desinencial. Eu, no presencial, né, quando eu explico, eu digo, olha, para você, que às vezes é difícil lembrar o nome oculto. O problema da língua portuguesa é esses nomes aí, ó, oculto, elíptico. Aí eu digo, olha, implícitos, para você lembrar, lembra do fantasma, né? O sujeito fantasma, ele não aparece, tá? Então, ele está, não vem expresso na oração, mas já ele pode ser encontrado, deduzido, ou seja, inferido pela terminação do verbo ou pelo próprio contexto, tá? Então, nesse caso, os outros nomes deles estão aí. Aqui nesse caso, ó, sentimos. Tá? Então, quando eu digo aqui, ó, eu explico o assunto para você entender. Pela terminação do verbo, qual é o pronome que a gente pode fazer a conjugação, a relação aqui? A relação é o pronome da primeira pessoa. Veja, ele não está aqui. O pentelho apareceu, o sujeito oculto. É. Cantas, uma forma que praticamente a gente não usa mais. Aí quem seria nesse caso? Seria o tu, tá? É uma forma aí que está em desuso. Enfim, ó, sentimos, fica implícito aqui o pronome nós, que é o sujeito oculto nesse caso. Encontrei minha alma gêmea. O sujeito, ele não é simples, o sujeito ele é oculto, ou é implícito, ou é desinencial, porque eu encontro pela terminação do verbo, mas ele não aparece na oração. As bandas apresentaram-se ontem. Aí presta muita atenção aqui, gente. Olha só, nesse tipo de enunciado aqui, eu já vi questão caindo. Parecida com essa informação aqui, ó. As bandas apresentaram-se ontem. Ponto em seguida. Foram muito aplaudidas. Veja só. No primeiro aqui eu tenho que, ó, o sujeito é simples, porque quem apresentaram-se as bandas, tem só um núcleo, ele é explícito. Agora, bem aqui, ponto, eu vou iniciar uma nova oração, um novo período, só que nesse caso, ó, veja, eu começo com o verbo. Quem foram aplaudidos estão nesse segundo período, quem é que está implícito? Nesse caso, ó, bandas, tá? Aí preste muita atenção aqui, ó. O que acontece? O que é que as bancas fazem, perdão, elas colocam lá para a pessoa, para você marcar lá, por exemplo, em uma das funções, ó, que o sujeito ele é indeterminado. Por quê, professor? Porque fica pressuposto, subtendido, eles ou elas foram. Mas não é isso, meu querido, não é isso, minha querida. O que é que vai acontecer? O que é que está aqui, por causa do contexto dessa situação de comunicação, o que é que está implícito? O sujeito bandas, que é o da primeira oração. E aqui foi omitido, ok? Então, não é indeterminado, e sim sujeito implícito, ou seja, sujeito oculto. Preste muita atenção. Se foram muitos aplaudidos, aí nós vamos lá para caso de sujeito indeterminado, que é o que nós vamos falar dele aqui, ó. Então, quais são as situações? Preste muita atenção aqui, ó.
quando o verbo ele está na terceira pessoa do plural, tá? Ou quando ele está na terceira pessoa do plural e mais a partícula se. Tá? Só lembrando aqui, ó, nós temos quantas pessoas do discurso, gente? Bora ver aí se você lembra. Quais são as pessoas do discurso? Quais são? Tá? Nós temos três pessoas do discurso, não esqueça disso. A primeira pessoa, a pessoa que fala ou escreve, ou digita, sei lá, ou pinta. A segunda pessoa, com quem se fala, com quem se escreve, enfim. E a terceira pessoa, a respeito de quem se fala, de quem se escreve, a respeito de quem se pinta, enfim. Então, nós temos, ó, primeira, segunda e terceira pessoa. É muito importante isso aqui, tá? Do singular e nós temos do plural. Ó. Tá vendo, gente? Eu estou explicando para você, mas olha só esse material. Veja como ele é tão bom. Tá? Ele é bem atual. Tá aqui, ó. Você já vai tê-lo caso você tenha interesse. Aí dá mais uma lida, dá mais uma reforçada naquilo que eu estou explicando para você. Então, o que acontece? Ó, aqui, ó, é ter que lembrar dessa classificação de pronome nesse caso. Lembra? Nós temos três pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira, representada pelos pronomes pessoais, tá? Nesse caso aqui do caso reto, ok? No singular nós temos eu, tu, você, né? Ou você, ele ou ela. Não vou detalhar isso aqui, eu vou deixar para uma outra aula, mas o você é muito interessante, ele está aqui. Ele não era para estar aqui, mas ele está. E detalhe, normalmente o verbo que concorda com ele é daqui. Ou coisa bacana estudar a língua portuguesa. E no plural nós temos o nós, a forma voz, que está também em desuso. Dificilmente a gente vê alguém falando ou escrevendo vós sois, né? Vós ficastes e plural, elas. Tá aqui, ó. Primeira, segunda e terceira do plural, pessoa do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, pessoas do discurso. Então vamos dizer aqui, ó. Se o verbo terminou em se e está na terceira pessoa do plural, provavelmente ele é sujeito indeterminado, claro, se não puder ser, ó, identificado, viu, gente? Não quer dizer que todas as vezes, tá? Não. Que às vezes o sujeito aqui pode ser que seja um sujeito reflexivo, possa ser uma questão de uma voz, o verbo está na voz reflexiva, ou seja, ele sofre ao mesmo tempo pratica ação, tá? Aqui não, aqui a gente não identifica quem exerce ação ou quem sofre ação, tá? Aqui a gente não identifica o elemento que concorda com o verbo, viu, gente? Ele não vem expresso na oração e muito menos ele pode ser identificado. Nesse caso, ó, aqui nós temos assaltaram o que? A joalheria durante a madrugada. Não vou detalhar isso aqui porque eu já vou explicar e lembrar o que é verbo transitivo direto e o que não é. Então, o verbo ele está na terceira pessoa do plural. Por quê, professor? Porque, ó, quem assaltaram, aí vai encaixar bem aqui, ó, eles ou elas, tá? Então, quando ele é verbo aqui na terceira pessoa do plural. Ou quando ele é da terceira pessoa do singular, que é intransitivo, ou seja, não vem precedido de preposição, mas a partícula é se, né, o pronome se. Aqui, ó, verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular, mais o pronome, nesse caso, se, o pronome se. Ou verbo de ligação também, viu, gente? Nós temos casos aí nesse sentido de sujeito indeterminado. Nós temos o verbo de ligação na terceira pessoa, né? Ele ou ela era, tá? E nesse caso aqui, mais o pronome se, ok? Nem todas as vezes vai ser sujeito indeterminado. Presta atenção nisso aqui. Porque tem situações, principalmente quando se analisa o contexto, em que a oração está inserida. Tá? Então, no caso, só é indeterminado quando não se pode ser identificado, ok? Como nessa situação aqui, mas eu vou deixar para falar lá de vozes verbais, para não misturar muita coisa aqui na sua cabeça. Então, vamos lá. Sujeito determinado, nós temos o simples, não é isso? Nós temos o composto e o culto. E o sujeito indeterminado, nesse caso aqui, não é isso? Nós temos essas situações. Lembra disso. Verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do plural mais a partícula se ou o pronome se, tá? A não ser algumas situações que, como eu falei, deixa para a gente trabalhar vozes verbais, tá? Vamos ficar por enquanto aqui nessa classificação. Tá dando para você entender isso aí? Tá dando para relembrar, tá? Então, vamos aqui para a última classificação de sujeito, que são
né? Como eu falei para você, nas situações em que nós não temos sujeito. Coisas que bancas gostam muito. Ô, meu filho, quem é que aparece demais? É o verbo a, do haver. Que muitos estudantes acreditam, gente, tem muita gente que determinou a universidade quer ver, esquece que é o verbo. E nós temos as suas formas. Haver, o houve. Quantas vezes você não ouviu a expressão houveram momentos, por exemplo, nesse caso? Aqui a gente não está ridicularizando, o meu papel não é ridicularizar. Porque quando a gente fala, a gente não tem preocupação com vamos dizer assim, com a norma culta. Mas nessa situação a gente vai ver que não precisa. O verbo haver é um dos casos que mais cai na prova de concurso, que no caso não tem sujeito. O verbo ele é impessoal. Preste muita atenção, viu, gente? Vai vir um nome assim, ó, o verbo impessoal, ou seja, a oração não tem sujeito, porque não tem pessoa, não tem com quem concordar, tá? Lembra das três pessoas do discurso, não é pessoa de carne e osso que não. Então, uma oração não tem sujeito quando o conteúdo dos verbos apresentados não pode ser atribuído a ninguém, nem o ser, ou quando na oração existe um verbo, tá aqui, ó, verbo impessoal. Quais são as orações sem sujeito? Quando indica o fenômeno da natureza. Verbo chover, ventar, enfim, qualquer verbo, gente, com exceção se a frase estiver, a oração estiver no sentido figurado. Preste muita atenção nisso aí. Uma coisa, como eu falei para vocês, ó, uma coisa é estudar sozinho. Outra é estudar com alguém que já mapeou, sabe, como as bancas gostam de cobrar e as possibilidades que podem vir cair em questão. Então, não estranhe se numa questão vier assim, por exemplo, choveram muitas notas baixas em uma prova, por exemplo. Pode, professor? Isso pode. Nesse caso, muitas notas baixas choveram é um sujeito simples, porque eu posso usar qualquer verbo aqui que representa fenômeno da natureza no sentido figurado, viu, meu filho? Preste muita atenção nessa classificação aí, ok? Todas as vezes os verbos que indicam o fenômeno da natureza vão fazer com que a oração seja sem sujeito? Sim, mas em algumas situações eles podem configurar outro sentido, que é o chamado sentido figurado. Também, ó, verbo haver existe. O verbo fazer, gente, preste muita atenção. E o verbo ser, quando, ó, eles são verbos, aliás, quando eles estão, né, no caso, como modo impessoal, ou seja, são verbos impessoais, tá? Não tem com quem concordar com eles. Exemplo aqui, ó. Choveu muito durante nossa viagem ao litoral. Quem choveu aqui pode perguntar que você não vai encontrar, tá? Aí você vai dizer a chuva? Não, claro que não. Isso aí não tem, não tem nenhuma lógica, né, quando a gente fala aqui linguisticamente. Também, ventava pavorosamente, também é oração sem sujeito, anoiteceu, enfim, tá? E aqui, ó, normalmente no coloquial, a gente fala o que nível coloquial, haverão muitos convidados. Não, gente, não precisa, tá? Porque o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. São 2h30, nesse caso também, tá? E a gente vai estudar mais isso na concordância verbal. Preste atenção, que tem mais regras sobre isso aqui. Então, o verbo ser está na indicação de tempo em geral. Faz horas e não fazem horas que estou aguardando a minha vez, tá? Então, no sentido de tempo decorrido, o verbo fazer. Preste muita atenção. Se eu digo aqui, ó, Alessandro e, vamos dizer assim, Valentina, vou colocar aqui, ó, fazem muito bolo, por exemplo, ó. Veja, não é em toda situação que o verbo fazer, gente, ele vai permitir que tenha uma oração sem sujeito. Nesse caso aqui, ó, quem fazem nesse caso aqui, veja, eu tenho os elementos que concordam com ele. Aqui é sujeito composto. Aqui não, aqui a gente está falando de tempo. Aí preste atenção nisso bem aqui que eu já vou falar para você. Anota isso aí, tá? Quem não viu esse tipo de expressão bem aqui, ó? Quem não já escutou? Eu nasci há 10, já vi isso sendo cobrado em provas, tá? Preste muita atenção aqui. Por isso que é importante você estar estudando as minhas aulas. O que acontece aqui, ó, na norma culta vai ser aceitável o quê, ó? Ou você coloca o a,
ou você tira o A e coloca o atrás. Mas os dois não, porque vai configurar desvio, porque é como se fosse um pleonasmo vicioso. Então, eu nasci há 10 mil anos, ou eu nasci 10 mil anos atrás. Agora, os dois não, ok? Lembra disso, a norma culta não aceita essas duas. Aí você vai escolher. Eu nasci há 10 mil anos, tá? Só com o verbo haver. Ou eu nasci 10 mil anos atrás. Nota essa dica que eu já vi questão, bancas cobrando esse tipo de questão aí, ok? Feito isso, bora ver aqui. Muito importante que às vezes o núcleo do sujeito, tá, gente? O núcleo do sujeito, eu vou reforçar isso em outro momento, que a gente vai falar ainda dele. O núcleo do sujeito ele pode ser exercido por nomes e também por pronomes, tá? Que nesse caso aqui eu preste muita atenção que as bancas elas gostam de colocar esse tipo de pergunta aí, ó. No trecho, não há outra tecnologia que possa rastrear o potencial de ação individual de uma dessas células em animais vivos ao longo desse tempo. O pronome destacado exerce a função de primeiro. Quem é o verbo? Tá aqui, professor. Aí a pergunta, ou que ou quem, tá? Outra tecnologia. Só que lembrar, entre outra tecnologia e o verbo, eu tenho um pronome que a função dele é de retomar. E nesse caso, o pronome, ele vai, se ele está retomando, se ele se refere aqui ao sujeito, aqui ao elemento, ele está na função de sujeito porque ele concorda com o verbo. Preste muita atenção, tá? Porque tem gente que acredita que isso não existe, mas o pronome que ele tem a função de sujeito, como nesse caso. Objeto direto, com certeza não, que a gente vai ver, tá? Isso aí é o termo integrante da oração, ele não completa sentido nenhum aqui, então está fora. Predicativo do sujeito também não, porque a gente vai estudar isso também, tá? Nesse caso, o predicativo do sujeito é um atributo do sujeito, aí tem que ter verbo de ligação, e muito menos objeto direto, porque também não está completando sentido nada aí do verbo, ou seja, ele está na função de sujeito que ele pode ter, porque ele que exerce, que ele concorda, nesse caso, com o verbo aí, possa, ok, gente? Outra questão, olha só aqui, ó. Bora ver, de novo, ó, de concordância, gente. Mas lembre, concordância, a base do assunto concordância é sintaxe, é o que a gente está estudando aqui, ó. Os programas de inteligência artificial atuais são o embrião do que está por vir. Sexto parágrafo. Pode-se afirmar que, sintaticamente, a concordância. Vamos lá. O verbo é esse, ó. Quem são os programas de inteligência artificial atuais? O que acontece? Está de acordo com a norma culta isso aqui? Está. Por quê, professor? Porque não pode ficar é. Porque nesse caso, o verbo aqui vai concordar com o sujeito. Quem são? Tá? Regra de concordância verbal. Quem são os programas? Está no plural. O verbo também vai ficar no plural. Tá? Então, a respeito disso aí, pode-se afirmar. Foi violada por concordância, foi violada por conta de uma silepse de número? Não existe isso aqui, com certeza não. O verbo ser foi flexionado erroneamente no plural? Com certeza também não, está fora. Está correta, pois o verbo ser concorda com o sujeito da oração, ou seja, com o sujeito oracional. Vou deixar aqui. Está perfeita por tratar-se de uma silepse de gênero. Aí não dá, né, gente? Vamos estudar isso aqui em concordância, tá? Mas veja, aqui só com o conceito de sujeito eu consigo responder a questão, tá? Está inadequada, pois o correto seria é o embrião. Com certeza não, tá? Nesse caso aqui eu tenho o elemento que concorda com o verbo, que nesse caso os programas. Esse é um tipo de desvio que acontece muito com muitos textos que eu corrijo, tá? Então a resposta certa aí, a alternativa C. Veja, ó, eu coloquei questões de concordância para você ver a importância desse assunto morfossintaxe ou sintaxe. Ou ele cai sozinho, ou ele vai ser usado aqui, você vai precisar lembrar dele
para esse conteúdo aí, tá, gente? Então vamos lá, finalizando agora, chegando aqui ao quase o final da aula, não falar de predicado, tá, gente? Esse sim é o termo essencial da oração. Por quê? Para ter oração, tá? Eu queria entender, professor, o que é oração, o que é período. Assiste a aula 1, gente, é o detalhe, eu explico. Se você não entender, meu filho, para ter oração, eu tenho que ter verbo, gente. Ou seja, para ter predicado, eu tenho que ter oração, ou vice-versa, tá? Então, o sujeito, o termo essencial mesmo é o predicado, porque é nele que a gente encontra o verbo. E é justamente nele, com base nele, que está estruturada a oração, e não só a oração, como período, tá? Então, nesse caso, o predicado antes é muito importante. Antes de você estudar predicado, é muito importante estudar a transitividade verbal. Porque o predicado ele vai ser verbal, vai ser verbo nominal ou vai ser nominal, tá? Então, bora fazer uma revisãozinha básica aqui, gente. Então, tem alguns verbos que, em tese, tá? Eles não têm uma carga significativa. Por exemplo, quando eu digo aqui, ó, o Alessandro é, você é. Quando eu digo assim, ó, você está, pensa comigo, tem alguma noção, tem algum sentido, alguma carga significativa? Não, porque esses verbos aí, eles são não nocionais, eles não são significativos, eles são relativos. Ou seja, eles só servem para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, tá? Vamos colocar bem aqui, ó, você cai. Veja, já dá para você ter uma ideia, porque esse é o verbo significativo. Você chora. Já dá para você ter uma noção, porque é um verbo nocional, tá? Então, o verbo de ligação, ele também é chamado de verbo relacional, lembra disso? Ou não nocional, ou não significativo, porque ele não expressa ação, ele não expressa, nesse caso aqui, fenômeno da natureza, ou seja, ele só serve para ligar, gente, só une o sujeito ao que nós chamamos de atributo ou característica ou estado, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Nós vamos detalhar melhor na outra aula, tá? Então, nesse caso aqui, ó, só lembrando, o verbo de ligação, presta atenção uma coisa aqui. Nem sempre esses verbos vão ser de ligação, porque tem situações que eu não vou mencionar agora, tá? Deixa para uma outra situação, tá? Que tem contextos que ele pode sim virar verbos é, com transitividade, mas não vamos falar disso agora não, tá? Vamos ficar aqui, ó. Você está muito bonita. Isso aqui é um atributo do sujeito. É o que liga, o que une é o verbo estar. Preste muita atenção aqui, ó. Estar. Não confunda com o pronome demonstrativo esta. Oh, meu Deus. Quantas confusões são feitas com esses vocábulos, com essas palavras aí, gente. Então, muita atenção, muito cuidado, tá ok? Então, vamos lá. Está, esta. Pronome esta. Está, verbo de ligação. As borboletas devem ser umas tremendas sugadoras. Nesse caso, nós temos locução verbal. Que a locução, professor, nós temos duas ou mais palavras na função de uma classe de palavra, que nesse caso é verbo. Locução verbal, lembra? Locução adjetiva, locução prepositiva, enfim, tá? O verbo principal é de ligação, que está aqui, o verbo ser. Então, nós temos de novo o verbo de ligação. Não esqueça, tá, gente? Tem umas classificações que nós temos alguns verbos, tá? Quando você vê que ele na oração ele não tem uma carga semântica ou significativa, só liga, só une é verbo de ligação. Agora nós temos os verbos transitivos, né? É aqui que às vezes você não entende esses conceitos, porque vamos lá, quando foi que os gramáticos criaram esse conceito aqui de transitividade? Quando o trânsito indicava movimento, mobilidade. Mas quando a gente fala de movimento, de trânsito hoje, eu duvido se na tua cabeça tu não pensa naquele monte de carro, daquele caos, e significando o quê? Por exemplo, praticamente todo mundo parado. Normalmente essa é a ideia que a gente carrega, que muitas vezes nossos alunos, nossos estudantes não entendem.
Verbo transitivo direto. Por quê? Vem da palavra trânsito, é como se ele movimentasse na oração atrás de uma palavra ou palavras que completem seu sentido. Aí você, mas trânsito aqui na minha cidade, meu irmão, eu passo tempo, eu fico só parado nele, tá, gente? Isso aqui não é culpa sua de você não conseguir entender esses conceitos. São nomenclaturas que dificultam, às vezes, tá, o seu entendimento. São os termos que, na época, os gramáticos encontraram melhor para definir. Então, é o verbo que expressa o que? Indicar processo, que indicação, e nesse caso ele vai ter o complemento. Ou seja, o verbo ele não tem sentido por si só, e ele vai precisar de uma palavra ou palavras que nós vamos chamar de objeto. Se esse objeto, tá? Se esse objeto ele vier precedido de preposição, ele é um indireto. Se não tiver preposição, é objeto direto, tá? Que nesse caso aqui vai completar o sentido, como nesse caso aqui, ó. Finalmente ele vendeu o apartamento. Vendeu o quê? Então, o apartamento não tem preposição, o verbo aqui não tem sentido completo, o verbo transitivo direto, objeto direto, tá? Porque ele não é precedido de preposição. A mesma coisa acontece aqui, certo, gente? Tá vendo como esse material é bem sucinto, bem interessante, bem bacana, tá? Como eu falei, se você tiver interesse, tá? Entra em contato comigo, né? No meu WhatsApp ou no meu e-mail, tá? Ou lá no Instagram também, no direct. Eu vou mandar para vocês só R$ 2, gente. Vai ter outro também, é uma apostila. Veja que a aula aqui é completa, eu não corte pela metade não, meu filho, tá? Então, tudo para ajudar na sua aprovação. Se quiser você mandar algum valor também para me ajudar, me patrocinar, 5, R$ 10, enfim, o que você puder, cara. Mande aí, né? Nem que seja a contribuição da açaí, mande aí, que eu fico agradecido. Como eu disse, se não puder, tá? Não tem problema não. Eu peço que você, podendo ou não, que você se inscreva, deixa o seu like, comenta. Tem já a aula 3 saindo, aula 4, aula 5, quem sabe mais uma aula. Esse assunto aqui com certeza vai cair na sua prova. Bancar Instituto Bezerra Nelson, Instituto Consulpan, Consulplan, a família Consulplan, Sebastião. Tem prova de português, meu filho? Tem. É questão de sintaxe. Vamos lá. Verbo intransitivo é aquele que, nesse caso, o verbo ele não vai transitar, ele não vai se movimentar, entre aspas, tá, gente? Atrás de um complemento de palavras para completar o seu sentido, tá? Então ele já é completo, já tem sentido completo, tá? Então, chegou, quando eu digo chegou, precisa explicar. Nesse caso, quando eu digo ó, chegou agora, isso é tão importante, gente, porque aqui você vai entender por que, nesse caso, ó, eu não vou ter objeto, mas eu vou ter adjunto adverbial. Lembrando que, às vezes, tem verbo transitivo, dependendo do contexto, que ele pode ser, tá, transitivo. Mas vamos ficar por aqui, só relembrando primeiro. Quando eu digo bebê nasceu, meu filho ou minha filha nasceu, eu preciso dizer onde? Eu posso, mas aí a gente chama de modificador. Não é um complemento. Meu filho nasceu, por exemplo, vamos dizer assim, eu nasci em São Miguel do Guamá. Quando eu digo eu nasci, já tem sentido completo. Em São Miguel do Guamá, eu já estou dizendo que é o quê? É um modificador, uma circunstância de lugar, perdão. Nesse caso, eu chamo de advérbio, que sintaticamente nós vamos chamar de adjunto adverbial, tema da aula 4 ou 5 desse conteúdo aqui, tá? Morfossintaxe ou sintaxe. Ok, gente? Tá? E o verbo transitivo indireto. Nesse caso, também ele precisa de complemento, só que ele vai aparecer preposição. Aí tem gente que diz, professor, mas onde é que tem preposição aqui? Está aqui na contração de mais o, que não forma de, forma do. Dependia do quê? Tá? Aí você vai ver, a base do assunto regência nominal e verbal, ela está aqui, principalmente regência verbal. Aí você vai estudar regência verbal, é regência do verbo, é intransitivo, não é intransitivo e tal. E você, se não estudar isso aqui, não adianta, você não vai entender, gente. Então, a base, como eu falei, a base de muitos conteúdos da língua portuguesa está bem aqui nesse assunto sintaxe, por isso que ele é importante. Cantava, olha outro contexto aqui, ó. Naquele lá a gente viu que ele é transitivo direto. Aqui ele é indireto porque, ó, o complemento dele cantava para quem ou para quem. Nesse caso, ó, ele tem ele é precedido por preposição, está aqui para a. Então, verbo transitivo indireto. E em determinados contextos, nós vamos encontrar verbos que têm complemento não precedido de preposição e tem complemento precedido de preposição. Então, pediu o quê?
a quem. Então, aqui nesse caso, ó, ele é verbo transitivo direto e indireto. Cantava o quê? A quem? Canções de ninar para a família. Lembrando isso aqui, tá? Último tópico da nossa aula, gente. Eu espero que você esteja gostando. Eu espero que você esteja entendendo. Então, o predicado, ele é o quê? Ele pode ser verbal, ele pode ser nominal ou verbo nominal. Aí lembra, verbal porque vai ter o verbo significativo ou nocional. Nominal porque vai ter verbo de ligação. E verbo nominal porque ele vai ter os dois. Ou o verbo que tem carga semântica ou o verbo que é relacional, que é de ligação. Então, o núcleo vai ser justamente o verbo significativo. Lembra, o núcleo do sujeito é o nome. O núcleo do verbo, nesse caso, é o verbo. Predicado verbal, se ele tem verbo que não é de ligação, mas sim significativo. Capitu um dia notou o que? A diferença. Então, predicado, qual é o predicado? Ah, então nesse caso, Capitu um dia, né? Capitu o quê? Então, o predicado dessa oração está aqui, ó. Sujeito, Capitu, um dia notou a diferença. Então, nós temos o verbo que é significativo e o núcleo dele também, nesse caso aí, é o verbo notou, que por isso que nós chamamos de predicado verbal. Então, predicado verbal, quando o núcleo, ou seja, a palavra mais importante, é o verbo que tem carga semântica, que expressa processo ou que expressa ação. É o caso também dessa outra oração aqui, ok? Continuando, o predicado verbo nominal, tá? Deixa eu ver aqui se faltou algum, acho que predicado nominal foi o que faltou aqui, mas eu vou dar uma colocada. Então vamos lá, vou colocar o exemplo aqui para você não ficar sem. Então, quando eu digo aqui, Alessandro está. Aliás, Alessandro parece satisfeito. Pronto, tá? Sujeito Alessandro, predicado parece satisfeito. Como eu tenho um verbo não nocional ou verbo de ligação, nesse caso o predicado ele é chamado de predicado nominal. Núcleo não é o verbo. O núcleo, tá? Nesse caso é o nome, que nesse caso nós chamamos de quê, meu povo? Predicativo do sujeito. O predicado verbal, o núcleo é o verbo. E o predicado verbo nominal? Tá? Há aqui uma mudança, claro, uma adaptação, né? Que nós temos a formação de uma palavra aqui por aglutinação, então ao invés de verbal nominal, fica verbo nominal. Então ele tem dois núcleos: o verbo significativo e, claro, o predicativo do sujeito, tá, gente? Quem é o predicativo do sujeito, professor? É o atributo, é a característica, é a qualidade, tá? Normalmente é a função exercida por um adjetivo do sujeito. Satisfeito quem? Aqui, Alessandro, correto? Então, exemplo, nós temos aí, o vigário me telefonou aflito e tartamudeante, ok? Então, nesse caso, o predicado está aqui, ó. Me telefonou, telefonou para mim. Então, telefonou. Quando você diz telefonou, é o verbo, tá? Significativo que expressa ação. E logo ele é um núcleo aqui. Agora observa aí o que vem depois, olha. Aqui, ó, são circunstâncias, aliás, circunstâncias não, perdão. Aqui são atributos, aqui são características de quem? Da forma que telefonou? Não, tá aqui, ó, tá? Aqui nós temos características, nesse caso aí, do sujeito, ok? Ele está indicando justamente o estado que se encontra o sujeito. Portanto, são o quê? Atributos ou características ou qualidade do sujeito, perdão, nesse caso a gente chama de predicativo do sujeito, ok? E, portanto, a gente chama de, nesse caso, núcleo do predicado. Logo, esse tipo aqui de predicado, ele é verbal e nominal, que nós vamos chamar de verbo nominal, ok, gente? Então, finalmente, essa aqui é a aula que eu tinha para apresentar para vocês.
Muito obrigado por você que chegou até aqui, tá? Já te convido para assistir a próxima aula, que é a parte 3, que nós vamos falar dos termos integrantes da oração. E fica atento que sempre eu coloco alguma outra questão aqui, gente, já coloco um spoiler já de questão que vai aparecer aqui nesse tipo de videoaula. Eu, eu espero que tenha ajudado a você relembrar, eu espero que tenha ajudado a você aprender. Até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu nos permitir.